Todos os dias, milhões de brasileiros usam o Vale Transporte para se deslocar de casa para o trabalho. O benefício, criado há 29 anos, envolve muito dinheiro e, exatamente por isso, está no centro de uma disputa que, no Rio de Janeiro, já chegou à Justiça Federal. Empresas tentam afastar de vez o risco de pagar impostos sobre o valor repassado aos funcionários. 1985, época de inflação alta, os preços aumentavam todo dia, os salários não. Era difícil planejar quanto sobraria de dinheiro no fim do mês. A inflação era tão galopante que chegou a mais de 100% ao mês, ou seja, algo que custava 100 em menos de 30 dias tinha o seu valor reajustado para pelo menos 200. A população, claro, se revoltava e ia para as ruas. Essas imagens são de um dos muitos protestos contra aumento de passagem. O combustível subia, o salário dos trabalhadores do setor subiu e era necessário calibrar os preços, ou seja, reajustar para mais o preço do transporte público. O cidadão comum, o trabalhador que faz uso diário desse transporte, ele às vezes chegava em determinado momento do mês e não tinha mais dinheiro para o transporte. Luiz Antônio se lembra muito bem desse tempo. Ele conta que para conseguir equilibrar o orçamento doméstico era obrigado a ter 2 empregos. O dinheiro para o ônibus era separado assim que o salário entrava na conta. Tinha que ter dinheiro para passagem, né? Então eu separava um dinheiro, mas nunca... Sempre tinha que apanhar aquele dinheiro para poder gastar. Então eu tinha que arrumar outro meio para poder vir trabalhar. Foi nesse ambiente que surgiu o Vale Transporte. No começo, o benefício era opcional, mas 2 anos depois passou a ser obrigatório. Com o tempo, deixou de ser de papel. A forma eletrônica impossibilita qualquer tentativa de venda e é a prova de falsificações. Mesmo quando é furtado ou roubado, o trabalhador pode cancelar o cartão sem perder o saldo. E tem mais, como só é aceito por empresas credenciadas, ele desestimula o serviço clandestino. Com tantas vantagens, o Vale é hoje a principal fonte de financiamento do sistema de transporte urbano no país. Responde por quase 60% do faturamento do setor. As empresas, elas hoje conseguem identificar e até acompanhar, né, o uso dos recursos que elas estão fornecendo. Porque outrora você dava o benefício, mas você não sabia se o trabalhador estava utilizando, se ele de fato precisava. Hoje você consegue avaliar isso. Desde o início, a legislação deixou claro que o Vale Transporte não tem natureza remuneratória. Isso significa que o benefício não deve ser considerado na hora de calcular a contribuição previdenciária e o fundo de garantia recolhidos todos os meses pelos empregadores. Mas a legislação que regulamentou a concessão do benefício proíbe o pagamento em dinheiro. Para muitos advogados, trata-se de uma restrição incompatível com o sistema tributário previsto na Constituição de 1988. O escritório onde esse advogado trabalha conseguiu uma vitória na justiça em favor de 8 empresas de saúde que atuam no sul do estado do Rio de Janeiro. A decisão, um mandado de segurança preventivo, impede a cobrança de impostos, mesmo nos casos em que o Vale Transporte é pago em dinheiro ao funcionário. O propósito era afastar a possibilidade da Fazenda Nacional e da Receita Federal exigir o tributo com relação a essa verba. Ainda que se pague o valor em pecúnia, não vai descaracterizar a natureza do benefício. A decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região cria uma jurisprudência que pode beneficiar os autores de outras 30 ações coletivas que têm o mesmo objetivo. Mais do que isso, a expectativa é que a medida contribua para que o Poder Legislativo revogue ou altere um dispositivo legal que proíbe a concessão do benefício em dinheiro. Até que o Poder Legislativo revogue o dispositivo ou que o Supremo Tribunal Federal julgue em repercussão geral e declare a inconstitucionalidade da norma,
a administração permanecerá exigindo. Então, o intuito foi exatamente preventivo para que a empresa não seja compelida a recolher o tributo e que isso não seja um óbice para a expedição de certidões negativas com efeitos positivos, certidões de regularidade fiscal, enfim. Em dinheiro ou na forma eletrônica, Luiz Antônio só quer ter o benefício garantido. Seu vale transporte não ia dar para trabalhar, ia ter que conseguir outros meios, né? Mas o vale transporte veio, tá tudo certo. A palavra final da Justiça ainda não saiu, mas já existe uma orientação da Advocacia Geral da União para que não haja recursos de decisões semelhantes a essa tomada no Rio de Janeiro. Se você quiser entender melhor como funciona a contribuição previdenciária e sobre que valores ela pode ser cobrada, acesse esse endereço.